O exercício da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele pergunta qual é a expressão geral em radiano dos arcos extremidades nos pontos indicados. Muito bem, jovens. Então, assim, ó, como ele diz que aqui o ângulo é de 135 graus, significa que esse arco aqui, ó, que está aqui, corresponde a 135 graus. Tá? E você pode transformar isto em radianos. Como que você pode transformar isso em radianos? Fazendo da seguinte forma, ó. Π corresponde a quanto? 180. Então, 135 corresponde a x. Beleza? Vou fazer a multiplicaçãozinha cruzada, tá? Não vou perder tempo com essa continha. Mas aqui vai dar, deixa eu ver, 3π sobre 4. Essa vai ser a resposta, tá? Já simplificado, tudo bonitinho. Então, esse arco aí corresponde a 3π sobre 4 rad. Tá? Beleza. Se a gente quisesse todos os arcos côncavos a M1, a 135, a gente escreve assim, ó, que esse arco seria x igual a onde sai, né, 3π sobre 4, que é o arco inicial, mais 2π vezes o K com K pertencente aos inteiros. Ou seja, cada vez que eu atribuo um valor para K, eu vou estar no M1. Tá? Então, por exemplo, se eu faço K igual a 0, eu estou no 135, que é o 3π sobre 4. Se eu faço K igual a 1, eu vou ter 3π sobre 4 mais 2π, ou seja, 3π sobre 4 mais uma volta. Então, eu vou parar num arco côncavo a 135. Então, essa expressão aqui fornece todos os arcos que são côncavos a 135. Só que ele não quer isso, não é isso que o exercício está pedindo. Ele pede os arcos a expressão dos arcos que tem extremidade em M1 e M2. Só que a diferença agora é a seguinte. Você quer partir do M1 e não quer chegar no M1 novamente. Você quer partir do M1 e chegar aonde? No M2. Aí do M2 você quer voltar para onde? Para o M1. Aí do M1 você quer ir para onde? Para o M2. Aí do M2 você quer ir para onde? Para o M1. Aí do M1 você quer ir para onde? Para o M2. Aí do M2 você quer ir para onde? Para o M1. Aí do M1 você quer ir para onde? Para o M2. Aí do M2 você quer ir para onde? Para o M1. Aí por M1 você quer ir para onde? Para o M2. Aí do M2 você quer ir para onde? Para o M1. Aí do M1 você quer ir para onde? Para o M2. Daí pro M2 você quer ir para onde? Para o M1. Aí pro M1 você quer ir para onde? Para o M2. Daí pro M2 você quer ir para onde? Para o M1. Aí pro M1 você quer ir para onde? Para o M2. Daí pro M2 você quer ir para onde? Para o M1. Daí pro M1 você quer ir para onde? Para o M2. Daí pro M2 você quer ir para onde? Para o M1. Entenderam? Qual que é a variação disso, do M1 para o M2? Para você sair do M1 e chegar até o M2, não é mais 360. Agora a variação daqui até aqui é 180 graus. Então qual vai ser a diferença? Né? O arco que eu estou procurando vai ser de qual formato? Vai ser 3π sobre 4. Agora não vai ser 2π vezes K, vai ser π vezes K. Porque agora o K para a gente não vai ser a quantidade de volta, vai ser a quantidade de meia volta. Então, quando K igual a 0, eu tenho 3π sobre 4. Quando K igual a 1, eu vou ter o quê? 3π sobre 4 mais 180, que vai parar onde? No M2. Aí eu vou ter, se eu fizer K igual a 2, eu vou ter 3π sobre 4 mais 2π. Então, duas meia voltas. Duas meia voltas seria uma volta. Vou voltar no M1. Aí, quando eu faço K igual a 3, eu vou dar 3 meia voltas. Então, eu vou passar aqui, vou para o M2, vou para o M1, depois vou para o M2 de novo. Então, quando você faz a variação de K sendo 180, vai variar meia volta. Então, essas são a expressão dos arcos que tem extremidade em M1 e M2. Tá? Que seria a alternativa letra B.
Por quê que é a letra B? Porque agora eu quero ir de M1 para M2. De M2 eu quero ir para M1. Aí de M1 eu quero ir para M2. De M2 eu vou para M1. Aí de M1 eu vou para M2. Aí de M2 eu vou para M1. Aí de M1 eu vou para M2. De M2 eu vou para M1. De M1 eu vou para M2. De M2 eu vou para M1. De M1 eu vou para M2. De M2 eu vou para M1. De M1 eu vou para M2. De M2 eu vou para M1. De M1 eu vou para M2. De M2 eu vou para M1. Sempre variando 180. Beleza? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Entenderam, né? O que está acontecendo, né? Porque agora eu quero ir da onde? De M1 para M2, de M2 para M1, de M1 para M2, de M2 para M1. Sempre de 180 em 180. Tiago, Ah. A Luísa pergunta de onde veio o K. O K é porque assim, ó, quantos arcos você tem côngruos a M1 e quantos arcos você tem côngruos a M2? Você tem infinitos, tá? Então esse K, porque por exemplo aqui eu tenho 135, mas se eu der uma volta, eu tenho outro arco côngruo a 135. Se eu der outra volta, outro arco côngruo a 135, se eu der outra volta, outro arco côngruo a 135. Então, assim como eu tenho infinitos arcos côngruos a 135, eu tenho infinitos infinitos arcos côngruos a M2. Então esse K ele aparece por quê? Justamente pelo fato de eu ter infinitos arcos côngruos. Então eu não posso expressar quem são todos eles. Então eu coloco uma variável K e coloco esse K sendo inteiro. Por quê? Para que cada valor inteiro que eu coloco, eu tenha um arco côngruo ou a M1 ou um arco côngruo a M2. Se eu colocar, por exemplo, K igual a 200, eu vou dar 200 meia voltas e vou parar em algum côngruo de M1 ou M2. Entendeu? Então é por isso que esse K aparece. Certo? Ninguém me responde. Ela entendeu? Ok. Vamos para a próxima. Mas entenderam, né, a lógica do exercício? Porque eu vou sair da onde? Do M1 pro M2, do M2 pro M1, do M1 pro M2, do M2 pro M1. Tá, chega. Vocês vão ficar irritados comigo, né? Júlia, tudo bem aí, Júlia? Você tá tão quietinha, você pode falar também. Júlia. Júlia. A Júlia é tímida, ela não fala. Bom, vamos começar aqui, ó. Vamos fazer o exercício 11, porque eu não cheguei a fazer o 11, Amabile, Mônica, Vitor, Luísa. Fez. Hã? Tu fez? Fiz, mas falaram que eu tinha parado no 9. Só que tu não fez o 9, entendeu? Ah. Tu fez o 11. Tá, então o 11 eu fiz. O 12 eu fiz? Do 11 eu fiz de tangente também? Cheguei a fazer de tangente? Acho que sim, agora eu não lembro porque eu fiz tudo depois, só que eu não lembro o que tu fez. Você fez 2 de cada um, eu acho. Ah, tá. Beleza. Eu queria saber se eu tinha feito com ângulo negativo, com ângulo maior que 360. Então tá, vamos fazer o 12. Vou fazer o 12, bonitinho. Estão gostando dessa matéria? Pela resposta no vácuo que eu fiquei, acho que não, né? Bom, como que a gente faz isso aqui, né? É uma expressão. A minha sugestão é que tudo que está em radiano você converta para graus, né? Então você faça a conversão para graus desse arco e desse arco. Então vamos iniciar assim, ó. Vamos pegar o 26π sobre 3 e converter em grau. Então lembrando que π corresponde a 180, tá? Quando eu dividir isso por 3, 180 divididos por 3 dá 60. Então eu vou ter 26 vezes 60. E isso aqui, segundo as minhas contas, dá 0,36, 12, 15. Então dá 1560 graus. Certo? E o 89π sobre 3 vai ser assim, ó, 89 vezes 180 divididos por 3. Isso aqui é igual a 89 vezes 60. E vai ser igual a 0. 6, 9 vezes 6, 54. Foram 5.
8 vezes 6, 48 com 5, 53. Certo? Então, o que a gente tem que calcular aqui? Ó? A gente tem que calcular o cosseno de 1560 e o cosseno de 5.340. O que a gente faz como o arco passou de 360 graus? A gente divide ele por 360. Então, vou pegar aqui, ó, 1560 e dividir por 360. Aqui vai dar quanto? 3, 4? Acho que dá 4, né? 24, 12, acho que sim. Dá 4 aqui. Se eu não me engano, dá 1440. E quanto que vai sobrar? 0, 2, 1. Então, 120 o que é? A menor determinação positiva. Tá? Então, calcular cosseno de 1560 é a mesma coisa que calcular o cosseno de 120, porque são arcos côngruos. Certo? E vou fazer a mesma coisa com 5.340. 5.340 divididos por 360. Então, vou pegar aqui o 534, dá 1, 360. Sobra quanto aqui? Dá 4, 7, 1. Aí eu vou baixar o 0. Também dá 4, que é 1440. E sobra 300. Ok? Então, calcular o cosseno de 5.340 é equivalente a calcular o cosseno de 300. Estão me acompanhando até aqui? Todo mundo? Alguma dúvida do que eu fiz até agora? Bom, como é que a gente calcula o cosseno de 120? Em primeiro lugar, determinamos em que quadrante que está isso. Isso aqui está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno é negativo. E aí a gente tem que pensar, para fazer a redução ao primeiro quadrante, quanto que falta para 180. Quanto que falta para 180? 60 graus. Tá? E aqui, ó, que quadrante que está o 300? 300 está no quarto quadrante. No quarto quadrante, o cosseno é positivo. E quanto falta para 360? Para fazer a redução ao primeiro quadrante, falta 60 graus. O que o exercício quer que a gente faça? Que a gente some essas duas expressões, tá? Tá aqui, ó, o sinalzinho de mais aqui no meio. Então, menos cosseno de 60 dá menos meio mais, quanto que é cosseno de 60? Meio. Então, o resultado disso dá 0. Alternativa letra B. Sim ou não? Entendido? Hein? Vou pro próximo, então. Ninguém tá falando nada? Hã? Alguém falou aí, eu não entendi. Cortou. Ninguém falou nada por enquanto, então ninguém tá com dúvida. Ah, entendi. Calma, Mônica. Você tá nervosa? Mônica, sei que é difícil a quarentena, Mônica. Fica calma, tá? Não briga comigo, não. Mônica. Não briga comigo, Mônica. Mônica, fala alguma coisa, Mônica. Mônica não fala. Tá bom, tá bom. Vou fazer o 13. Então tá, o 13. Mesma situação, né? A gente vai calcular aqui o seno de 1.200, bem facinho, não tem muito o que discutir. Então, para calcular o seno de 1.200, a gente vai pegar o 1.200 e dividir por 360. Aí a gente vai verificar que dá 2. Mentira, enganei você, dá 3. Aí vai dar 1.080. E você vai verificar que sobra 120.
Tá? Então, você calcular seno de 200 é equivalente, 1.200 é equivalente a você calcular o seno de 120. Bom, vamos pensar. Segundo quadrante, o 120. No segundo quadrante, seno é positivo. Quanto falta para 180? Falta 60. Então, seno de 60 vai ser quanto? Raiz de 3 sobre 2. Aí você vai comparar, né, qual o valor ali daquelas alternativas que tem a raiz de 3 sobre 2. Vai ser o cosseno de 30 da tabela. Sabe que o cosseno de 30 também é raiz de 3 sobre 2. Então é o único que bate com a resposta. Tá? Então bem tranquilo também esse exercício. Bem de boa. Bem suavão. E vamos fazer o 14. Ó, cosseno. Cosseno. Então, o primeiro passo, vamos pegar ali os 5.240 e dividir ele por 360. 524, aqui fica 1, 360, aí vai ficar 4, 6, 1, abaixo 0, vai dar 4, dá 1.440 e sobra 200. Então, calcular esse cara aqui é equivalente a você calcular o cosseno de 200. Tá? Então, vamos analisar. 200 está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o cosseno é negativo. Quanto que passou de 180? Passou 20 graus. Então vai ficar menos cosseno de 20. Só que note que 20 não é um ângulo notável, não é um ângulo que você saiba o valor de cosseno. Motivo pelo qual provavelmente o exercício não coloca valores numéricos aqui, né? Porque o cosseno de 20 não é um marco que você sabe de cabeça o valor, né? Então, ou você precisaria consultar a tabela, ou nesse caso ele já te dá aqui as alternativas com expressões, né? Então, aqui também seria a alternativa letra C. Beleza, povo. Alguma dúvida? Eu não entendi a 13. Não? Não. Mas você entendeu aqui como que eu cheguei no raiz de 3 sobre 2? Ou não? Sim, eu só não entendi porque está sendo o cosseno de 30. Porque lá da tabela, o cosseno de 30, da tabela trigonométrica, também é raiz de 3 sobre 2. Lembra disso? Ou não? Porque se você pegar aqui, ó, cosseno de 60 da tabela é meio. Então não é o mesmo valor. Menos seno de 60. Então vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Não bate com o valor. Cosseno de 30. Vai dar raiz de 3 sobre 2. Não bate com o valor. Que bate com o valor. Bate com o valor, né? Menos seno de 30 dá menos meio. E cosseno de 45 dá raiz de 2 sobre 2. Tudo da tabela trigonométrica. O único que bate é o cosseno de 30. Entendeu? Ah, tá, entendi. Entendeu? Beleza, Moniquete. Mais alguma dúvida, pessoal? Então vamos pro próximo. Vamos pro próximo, ó. Cara, esse 15 aqui, vamos fazer ele. Ele é chato, mas eu vou fazer, cara. Um exercício meio chato de fazer. Mas vamos fazer ele, né? Vamos fazer. Ó, esse exercício a gente vai analisar ele de forma geométrica, tá? Então, antes de tudo aqui, ó, vou pegar aqui o compasso. Vou diminuir. Vou fazer aqui de preto. E vou fazer uma bolinha, ó, que bonitinha. Tá? Aí eu vou traçar os eixos cartesianos. E a gente vai tentar entender legal como é que funciona. E vou pegar também, para facilitar a minha vida, para vocês terem um entendimento maior, um transferidor, e vou colocar ele aqui, ó.
Tá? Beleza. Acho que com o transferidor aí fica mais fácil de vocês visualizarem. Então, vamos começar ali com a resolução. Vamos começar pelo A. A de amor. Vamos começar pelo A. Então, o A é seno de 1290. Então, já vou pegar aqui, ó, o 1290 e dividir por 360. Então, isso aqui vai dar quanto? 3, vai dar 1080 e vai sobrar 210. Então, calcular seno de 1290 é equivalente a você calcular o seno de 210. Então, 210 está no terceiro quadrante. Terceiro quadrante, o seno é negativo. E quanto passou de 180 é 30 graus. Tá? 30 graus. Vamos lá para a letra B. O B, note que ele é um ângulo negativo. Tá? Então, se ele é um ângulo negativo, o menos 170, você já pode notar que ele está no terceiro quadrante. Então, deixa eu só ilustrar aqui, né? Então, assim, ó, tem que a circunferência, tá? O que é importante eu trabalhar sempre com positivo, porque a gente já sabe trabalhar melhor com os arcos no sentido positivo. Então, o menos 170, ó, ele está partindo daqui e vindo quase próximo aqui do menos 180. Mas o que é legal eu saber para eu poder trabalhar bem? Saber o valor positivo desse ângulo. Então, para saber o valor positivo, né, a menor determinação positiva, eu vou ver quanto que falta para 180, de 170. Então, quanto que falta para 360, né? Nossa, fiz uma confusão aqui na minha fala. É assim, ó. Esse cara aqui, que estou destacando essa circunferência, é o menos 170. Tá? Eu quero saber quem que é o côngruo dele no sentido positivo. Então, basta eu calcular quanto que falta para 360. Que no caso é quanto? 190. Tá? Então, você calcular cosseno de menos 170 é equivalente a você calcular cosseno de 190, porque são arcos côngruos. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó, cosseno de 190. E aí a gente consegue verificar. Como está no terceiro quadrante o cosseno é negativo e passou 10 graus de 180. Tá? Então, note que tanto A como B são valores negativos. Tá? E o C, se você ver aqui, ó, menos 20. Então, vamos ver quanto é que falta para 360. Falta 340. Então, a gente achou o côngruo dele, ou seja, a menor determinação positiva. Então, você calcular cosseno de menos 20 é a mesma coisa você calcular cosseno de 340. No quarto quadrante, você sabe que o cosseno é positivo e falta 20 graus para chegar no 360. Muito bem. Então, quem é o maior de todos aqui, sem dúvida? O maior de todos é o C. Por que é o C? Porque ele é o único valor positivo. Certo? Então, se ele é o único valor positivo, ele vai ser o maior de todos. Então, a minha alternativa fica limitada a quem? A letra A ou a letra D. Tá? Mas não vamos assim por eliminação, né? Vamos tentar entender o conceito. Bom, vamos ver onde é que está o cosseno de 190. Bom, 190 passou 10 graus do 180, certo? Então, 10 graus está aqui. Aqui seria o 170. 10 graus para cá está mais ou menos aqui, ó, nesse pontinho. Então, 190, eu vou pegar e traçar ele aqui, ó. Tá? Quem que vai ser o cosseno de 190? Bom, o cosseno, lembra que está relacionado com o eixo X. Então, eu vou pegar a extremidade desse arco aqui, ó, vou projetar ele aqui no eixo X.
tá? E o segmento que eu estou destacando em verde vai ser o cosseno do ângulo, porque cosseno está relacionado com o eixo X. Agora vamos pegar aqui 210. 210 passou 30 graus. 30 graus. Então vou pegar aqui. Aqui é 30 mais ou menos. Como passou 30 graus, vai ser 20, 30. Vai ser mais ou menos aqui, ó. 30 graus. Certo? Um pouquinho antes. Aqui, ó. Eu vou pegar 30 graus, que está aqui. Tá? Vou projetar agora para o eixo Y. Por que para o eixo Y? Porque a gente está querendo achar o seno. Então, o seno está relacionado com o eixo Y. Então, vou projetar para cá. Ó. Tá? E esse segmento em verde aqui, ó, vai ser o seno que eu estou procurando. Tá? Então, beleza. Então, vamos marcar aqui. Ó. Esse cara aqui é o seno de 1290. Porque está aqui no eixo Y. Ó. Seno, que é o seno de 210. Tá? Então, o seno de 1290. E esse cara aqui, ó, que está aqui, é o cosseno de menos 170, que é igual ali o cosseno de 340, que é o cosseno de 20. Muito bem. Aí, quem é maior? Note que ambos, se você analisar o cosseno, ele está para o lado negativo. E se analisar o seno, está para o lado negativo também. Então, o seno desse cara aqui, ó, deixa eu pegar em vermelho. Ó, esse valor aqui é o seno de 1290. Esse valor aqui é o cosseno de menos 170. A gente tem que ver quem é menor. Só que como eles são negativos, o maior número vai ser aquele que estiver mais próximo de zero. Tá? Então vamos pegar aqui uma régua para a gente tentar medir. Para a gente observar aqui. Ó. Tá? Oh meu Deus, essa régua em polegada, que troço ruim. Oh não. Tá em centímetros menos real. Então aqui, ó, não está em centímetro. Enfim, vamos medir aqui, independente da unidade que está. Aqui, ó, eu tenho 1,8. Quase 2, tá? Negativo. Tudo bem que note que eu estou fazendo a medida, mas como eu não sei que medida que está aqui minha régua, ela está passando de 1. Lembra que seno e cosseno não pode passar de 1. Ah, mas por que aqui está passando? Porque eu não fiz uma circunferência igual a 1 centímetro. Tá? Então, por isso que está passando um pouquinho. Mas aqui o interessante é a gente medir, a gente quer saber quem que é maior e quem que é menor. Tá? Aqui é um número negativo, mas é 1,1. Então, aqui é menos 1,8 e aqui é menos 1,1. Quem que é maior? Você concorda comigo que esse aqui está mais próximo do zero? Ele está mais próximo do zero. Por ser negativo, quem que vai ser maior nos números negativos? Aquele que está mais próximo do zero. Certo? Ah, mas daí aquela coisa que você fala, mas o seno e o cosseno não varia entre 1 e... Mesmo, como eu falei, eu não desenhei a circunferência, que a medida que eu estou usando é uma régua em centímetro. Eu não desenhei essa circunferência de forma unitária, a partir dessa unidade de medida. Mas não é isso que está importando. Eu quero saber assim, quem que é maior, quem que está mais próximo de zero. Tá? Então você nota aqui, ó, que o seno de 1290 ele é maior que o cosseno de menos 170. Tá? Porque é um negativo. Você tem aqui duas situações. Né? Você tem... Oh, meu Deus. Você tem aqui, ó, esse cara que no nosso resultado aqui, né, hipotético, deu menos 1,1 e esse aqui menos 1,8. Quem que é maior? O menos 1,1. Né? Então, como é que vai ficar aqui, ó, a nossa comparação? Né? O maior de todos é o C. Tá? Então, o maior de todos é o C. Depois, quem que vem? Vem o seno de 1190, que é o A. 1290, que é o A.
E depois vem quem? O menor de todos, o B. Então tá aqui, ó. Alternativa letra D. Não sei se ficou claro para vocês. É um exercício meio chato, assim, nem é tão importante, né? Não acho que é um exercício tão importante de fazer. Como eu fiz com outras turmas, também vou fazer com vocês. Beleza? Reforço, né? Reforço aqui que isso é importante, porque como eu falei que seno e cosseno variam entre menos 1 e 1, a régua aqui que eu peguei como unidade de medida, ela está em centímetro. Eu não desenhei a minha circunferência trigonométrica com 1 centímetro, não por isso que está passando. Tá? Mas a ideia era que era só medir o tamanho do segmento. Entendeu? Para ver quem que era maior e quem que era menor. Tá? Beleza? Alguma dúvida aqui ou não? Não? Então tá. Então vamos para a próxima. Esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Vou ter que fazer 2 Ctrl C aqui, ó. Vou botar esse cara aqui. Ó, exercício da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então vamos fazer assim, ó. Vamos analisar o exercício, tá? No círculo trigonométrico tem-se alfa igual a 120. Então aqui, ó, esse alfa é 120, significa dizer aqui, ó, que o arco que está aqui corresponde a 120 graus. Tá? A gente precisa achar o simétrico dele aqui, ó. Bom, para achar o simétrico dele, a gente tem que lembrar dessas relações de simetria, né? A alfa, aqui é quem? 180 menos a alfa, 180 mais a alfa e 360 menos alfa. Tá? Beleza. Então, se a gente achar o alfa, a gente tem esse cara no terceiro quadrante. Para fazer a redução ao primeiro quadrante, a gente já sabe fazer, né? A gente tem que pensar aqui quanto que falta para 180. Então falta 60 graus. Então, o simétrico aqui, ó, 60 graus. Então, esse cara aqui vai ser 360 menos 60, que corresponde a 300 graus. Certo? Então, a gente tem 120 e o 300 graus. Aí ele quer saber quanto que é o valor de OA, que é um segmento ali, vezes OB. Bom, vamos analisar quem que é OA. OA é esse segmento que eu estou destacando em verde aqui, ó. Tá? Como ele está no eixo X, o que você pode dizer? Que ele vai ser o cosseno de qual ângulo? Cosseno do ângulo 300. Porque você está pegando 300, jogando ele aqui no eixo X. E quando você tem esse tamanho aqui relacionado ao eixo X, você tem o cosseno do ângulo. Tá? E o OB, se você notar, eu vou colocar aqui em azul. Não, azul tá ruim, vou colocar em vermelho mesmo. Se eu analisar aqui o OB, ele está no eixo Y. Então, ele é quem, na verdade? O seno de 120. Por que ele é o seno de 120? Porque você está pegando a extremidade do arco, jogando no eixo Y e calculando essa medida, OB. Isso aqui a gente sabe que é o seno do ângulo, certo? Seno está relacionado com o eixo Y, cosseno está relacionado com o eixo X. Então, muito bem. Quando você faz OA, o OA para a gente é o cosseno de 300 Então, ele quer que você calcule cosseno de 300 multiplicado pelo seno de 120. É isso que ele quer que você calcule. Muito bem. Aí isso aqui você já sabe fazer, né? Isso aqui está em qual quadrante? Quarto quadrante. Isso aqui está em qual quadrante? Isso aqui está no segundo quadrante. Então vamos lá. Cosseno no quarto quadrante é positivo. Quanto falta para 360?
falta 60, vezes seno no segundo quadrante é positivo também, então nem vou colocar o sinalzinho de mais. Quanto falta para 180? 60. Então você vai ter aqui, ó, cosseno de 60 é meio. E seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então a gente vai ter aqui raiz de 3 sobre 4, que é a alternativa letra E. Certo, pessoal? Alguma dúvida aí? Tranquilo? Alguma dificuldade? Alguma coisa que vocês não entenderam? Tudo certo? Posso tocar o barco então? Beleza. Vamos começar aqui, ó. Vamos fazer as expressões aqui, ó. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tem tempo ainda. Então aqui é para calcular as expressões. Eu vou começar com uma difícil, né? Porque senão eu faço fácil, eles vão dizer que eu só faço exercício fácil. Então vou começar aqui com a B, ó. Calcular as expressões. Tá, então vamos fazer esse trambolho aqui, ó. Enorme. O que eu sugiro que vocês façam? Primeiro, tudo que está em radiano você passa para grau, tá? Então vamos fazer isso. Primeiro passo. Ó, vamos pegar o 9π sobre 4, que é 9 vezes 180 divididos por 4. Então vai ficar 9 vezes 45. 9 vezes 45 dá 405. Muito bem. Tá? Aí vamos pegar o 9π sobre 2. 9 vezes 180 divididos por 2. Então vai ficar 9 vezes 90, que é igual a 810. 17π sobre 4. Então vai ficar 17 vezes 180 divididos por 4. Então vai ficar 17 vezes 45. E 17 vezes 45 dá 765. E por fim, 17... o outro ali é 17π sobre 4 também. Então, beleza. Então, a gente tem esses ângulos aqui que a gente precisa calcular. Então, a gente precisa calcular o cosseno do 9π sobre 4. Ó, vamos ver o que a gente precisa calcular. Cosseno de 9π sobre 4. Quanto que é 9π sobre 4? A gente já sabe que é 405. Tá? Beleza? Ó. Esse cara aqui eu vou chamar de 1. Esse cara aqui eu vou chamar de 2. Esse cara aqui eu vou chamar de 3. E esse cara aqui vou chamar de 4. Meu Deus, tem gente entrando agora. Porra, Bruno! Chegou no horário, hein, cara? Porra! Antes tarde do que nunca, né, Bruno? Então, aqui é o número 1 que eu estou calculando, tá? Beleza. Então, vamos lá. 405 passou de 360. Então, o que a gente vai fazer com esse 405? Eu vou pegar o 405, vou dividir por 360. Sempre quando passar da primeira volta tem que dividir. Então, aqui vai ficar 1, 360, vai sobrar 45. Tá? Então, 405 é a mesma coisa que calcular o cosseno de 45. E isso aqui vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Então, 1 a gente já fez. Vamos fazer o 2 agora. Que é o seno de 9π sobre 2, que na verdade é o seno de 810. Então, 810, vamos fazer o mesmo processo aqui, né? Dividir por 360.
vai dar 2,720, vai sobrar 90. Então, seno de 810 vai ser equivalente a seno de 90. Que aí você tem que lembrar, né, que é igual a 1. Eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever assim, ó. Em vez de 1, eu vou escrever 2 sobre 2. Por que 2 sobre 2? Porque note que na expressão que eu vou ter que subtrair frações. Então, eu já vou deixar elas com o mesmo denominador para ficar mais fácil, tá? Aí, vamos calcular o 3. Seno de 810. Não, 17π sobre 4, né? Então, cosseno de 765. Tá, pensa comigo, não tem mais espaço aqui, mas eu quero que você pense. 765 vai dar 2 voltas, que é 720, e vai sobrar quanto? 45. Então, você calcular o cosseno de 765, equivalente a você calcular o cosseno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2. E o 4, que é você calcular o seno também de 765. Ah, professor, por que você não está fazendo análise de quadrante aí, do sinal do quadrante? Porque tudo está recaindo no primeiro quadrante, ó. E no primeiro quadrante é positivo, tá? Então, seno de 765, né? Vai dar 2 voltas e vai chegar no 45. Também vai ser raiz de 2 sobre 2. Beleza? Vamos jogar na expressão. Deixa eu pegar isso aqui. Vou dar um Ctrl C aqui. Ctrl V. E vamos, com os valores que a gente achou ali, resolver a equação, a expressão numérica. Tá, então a gente vai ter ali o primeiro deu raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar aqui em cima, ó, raiz de 2 sobre 2, menos 1, que eu coloquei 2 sobre 2, para a gente deixar com o mesmo denominador, sobre... Quem? Cosseno de 17π sobre 4 deu raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar assim, ó, raiz de 2 sobre 2 menos 3 vezes raiz de 2 sobre 2. Muito bem, como é que vai ficar em cima? Em cima vai ficar assim, ó, raiz de 2 menos 2 sobre 2. E embaixo, como é que vai ficar? Ó? Você tem aqui, ó, uma raiz de 2 com menos 3 raiz de 2. Vai ficar menos 2 raiz de 2. Certo? Ó, você tem 1 menos 3 dá menos 2. Isso aqui sobre... Oi. Não é mais. Ah, é mais, obrigado. Obrigado, é mais. Obrigado. Então aqui vai ficar 4 raiz de 2, né? Obrigado. Olhei de cima menos. Estou aqui, ó. Obrigado, Luísa. Então aqui vai ficar 4 raiz de 2. Muito thank you. Divididos por 2. Mantém o denominador, certo? Então, olha só o que eu vou ter aqui, ó. Raiz de 2 menos 2 sobre 2. Tudo isso aqui divididos por... Ó, nota que o 4 e o 2 eu posso simplificar. Então, vai ficar 2 raiz de 2. Isso aqui vai ser igual. Como é que eu divido duas frações? Repito a primeira fração. E multiplico pelo inverso da segunda. Tá? Como é que vai ficar isso aqui? Ó? Vai ficar assim, ó. Raiz de 2 menos 2 divididos por 4 raiz de 2. E aí nós temos uma raiz no denominador. E eu falei para vocês que quando a gente tem raiz no denominador, a gente tem que racionalizar. Então, vamos multiplicar aqui pela raiz que está embaixo, né? Raiz de 2, raiz de 2. Vamos ver no que a gente vai chegar.
Então, olha só o que nós vamos ter. Aqui, a gente vai aplicar a distributiva. Então, vamos lá. Ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Menos 2 vezes raiz de 2 dá menos 2 raiz de 2. E embaixo vai ficar como? 4 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Bom, raiz de 4 eu sei que é 2. E raiz de 4, que é essa aqui, ó, eu também sei que é 2. Então, 4 vezes 2 dá 8. Tá? Tudo isso aqui, ó, dá para simplificar por 2. Só que assim, como eu tenho uma subtração, eu não posso só simplificar esse 2 com esse 8. Eu tenho que simplificar esse 2 por 2, esse 2 por 2 e o 8 por 2. Então, vai ficar assim, ó, 1 menos raiz de 2 sobre 4. E essa aqui vai ser a resposta desse exercício. Deixa eu ver se bate com o resultado ali, letra B. B dá 17. Olha lá, 1 menos raiz de 2 sobre 4. Isso mesmo. Alguma dúvida aí, pessoal? Ou já se perderam em tudo? Hoje aí não é tão fácil esse exercício, né? Você não tem dúvida? Então fechou, não tem dúvida.